Olá pessoal, uma boa tarde a todos. Eu sou Marcial Passos, técnico de produtos da Qualivinil. Pessoal, eu gostaria de começar essa live agradecendo os que participaram da nossa última, pessoas que interagiram com a gente. Nós tivemos aí bastante visualizações, também passou de mais de 460 visualizações via Facebook, Instagram também. Então pessoal, de coração, muito obrigado, é sinal que a gente está no caminho certo, passando as informações corretas e que está ajudando muita gente no campo, tá? Então, meu muito obrigado. Hoje a gente vai aqui na nossa live apresentar os produtos prêmios da Qualivinil. A gente está falando aí de tinta para alvenaria, né? Então nós temos aí o Fosco completo, nós também temos a Ultra Lavável e temos também o 6 em 1, ok pessoal? Então eu vou passar a primeira parte da nossa live, vai ser a parte teórica. Eu quero apresentar para vocês o que cada produto faz, as características, isso é de grande importância, tá? Para que vocês possam conhecer cada vez mais aí a linha de produto da Qualivinil Tintas, tá bom? Então pessoal, a gente vai começar com o Fosco completo. Deixa eu só mudar aqui na minha apresentação. Bom, aqui nós temos o Fosco completo, tá? Essa tinta aqui, ela é excepcional. É um produto, pessoal, tanto interno como externo, tá? Alta resistência. O que é vantajoso você usar o nosso Fosco completo? Olha, ele tem um excelente poder de alastramento e cobertura, né? Então você consegue trabalhar o produto aí, aquela questão da cobertura úmida e cobertura seca. Esse produto aqui ele te proporciona a cobertura úmida, tá? Sendo diluído aí de 20 a 40% com água limpa, você consegue trabalhar o produto. Então você tem a margem aí para trabalhar de diluição do Fosco completo de 20 a 40% com água. O seu rendimento ele vai chegar até 380 metros quadrados por lata de 18 litros. O que o Fosco completo vai proporcionar? Primeiro, para um ambiente interno, em paredes lisas, já amaciado, ou seja, aplicado massa corrida, ele vai te proporcionar um finíssimo acabamento. Um acabamento perfeito, né? Mais sofisticado, e isso no acabamento Fosco, tá? Excelente nivelamento, ele também te proporciona. O que isso quer dizer? Por ele ser um Fosco aveludado, ou seja, em paredes lisas, ele não te dá aquele brilho residual, né? Ele fica totalmente opaco. Hoje a gente sabe que dificilmente você pega uma parede aí que ela está 100% correta, né? Então ela sempre vai ter alguma ondulação. O nosso Fosco completo ele vai minimizar e muito essas imperfeições da superfície por ele ter esse acabamento Fosco aveludado, tá? Pessoal, na área externa da residência, olha que isso é de extrema importância. Você usar o nosso Fosco completo, isso cor clara, cor média, cor intensa, o desbotamento dele é menor do que uma tinta convencional. Então quando você coloca lá o produto na área externa da sua residência ou aonde você for aplicar, intempéries do tempo, sol, chuva, batendo constantemente na película da tinta, ela vai resistir mais e ela vai ter um menor desbotamento. Ela cede bem menos do que uma tinta convencional. Então, olha as vantagens que você tem em trabalhar com o produto Fosco completo da Qualivinil. Excelente, na verdade? Lembrando que a aplicação do produto, pessoal, primeira demão, o intervalo entre demãos sempre 4 horas, tá? Deixar a película secar bem para que você consiga fazer de fato a aplicação correta do produto sobre a superfície. Ao toque ele seca em 2 horas, tá? E a secagem final do produto em 12 horas, tá? Então esse aí é o nosso Fosco completo, lembrando que assim, sem cheiro, tá? Então, ou seja, você pode utilizar o produto tanto internamente quanto externamente, que olha o benefício que ele te dá. Ele não vai fazer mal à tua saúde, tá? Então isso aí é de grande vantagem. O nosso Fosco completo também, ele te proporciona algumas cores prontas, tá? Mas ele tem a base A, B e C do sistema Qualisystem da Qualivinil, ou seja, ele consegue fazer mais de 4.000 cores no sistema Qualisystem. Então, olha tudo isso que eu passei para vocês
o que o nosso fosco completo ele consegue atingir, consegue te entregar. É um excelente produto, não é verdade? Então esse aí é aplicado, claro, de 2 a 3 demãos, tá bom? Pessoal, só lembrando um pouquinho, paredes novas é importante sempre aguardar aquela cura de 28 dias, tá? Para poder vir com o produto, vir com o selador de parede, ok? Isso é de extrema importância e nós comentamos aí na live anterior, que era a preparação de superfície e também as patologias, ok? Vamos para o próximo slide? Bom, aqui nós temos o nosso ultra lavável. Pessoal, essa tinta é fantástica e eu vou falar para vocês por que ela é fantástica. Primeiro, tanto interna como externa, tá? Eu vou só lembrar para vocês aqui, tá aparecendo do lado aqui algumas embalagens, mas é só para mostrar para vocês aí alguns concorrentes de mercado, apenas isso, tá? Então, para quem lembrar de tinta com alto poder de lavabilidade, já vai saber, vendo a imagem do nosso produto aí, qual que é a tinta ultra lavável da Quali-Vinil, tá bom? Pessoal, ultra lavável da Quali-Vinil, um produto tanto interno como externo, tá? Então pode ser aplicado tranquilamente de 2 a 3 demãos, sem problema nenhum. O seu rendimento é muito parecido, igual até ao nosso fosco completo, que é de até 380 metros quadrados por embalagem, ou seja, por demão, tá? Olha a grande vantagem do pintor usar nosso produto. Os nossos produtos, ele não é pesado, né? Então você pode diluir aí, no caso nosso ultra lavável, de 20 a 40%, tá? E você vai aplicar na superfície e não vai ter aquele rolo pesado, ele dá um excelente alastramento e é leve de trabalhar. Então olha a vantagem para o pintor. Para o consumidor final, até para o pintor indicar também o nosso produto, qual que é a vantagem de ter esse produto para o consumidor final? A lavabilidade, né? Então o cliente lá, ele tem lá a criança, tem um cachorro, né? Joga uma bola na garagem lá, suja a parede, ele consegue fazer a limpeza da superfície, isso com detergente neutro, buchinha do lado amarelo, ele vai fazer a solução e vai passar sobre a superfície, sem a necessidade de você poder apertar, colocar força, não há necessidade disso. Uma passada ali, você consegue estar limpando a película da tinta. Qual que é a vantagem nisso? O nosso fosco completo, ele te proporciona 3 acabamentos. Olha para o consumidor final como isso é importante, né? Então nós temos acabamento fosco, acetinado e semibrilho. Então assim, eu vou ter uma tinta hoje na minha parede que me dá um alto poder de lavabilidade no acabamento fosco? Vai, porque o nosso ultra lavável Quali-Vinil, ele te proporciona isso. Ah, mas se eu quiser um pouquinho de brilho, ou seja, o acetinado, também tem? Tem, porque o nosso ultra lavável da Quali-Vinil também te proporciona isso. E aí nós temos também a linha semibrilho, que é um aerobrilho para tinta na parede, que vai te dar também o alto poder de limpeza, tá? E eu falo isso, pessoal, que é o seguinte, nos 3 acabamentos são limpeza leve, média e pesada, tá? Então você consegue limpar tranquilamente com o nosso produto. Alto poder de cobertura, tá? Ele segue a mesma linha, como é um produto premium, né? Ele segue a mesma linha de cobertura aí, alto poder de cobertura e resistência, tá? Principalmente a você conseguir aí lavar, limpar a película da tinta sem que ela sofra nenhum dano, né? E o que é muito claro aí para as pessoas que já fizeram esse papel de tentar limpar a parede, mas não tem uma tinta propícia para aquilo, ele vai identificar que na hora que ele passa alguma coisa, um pano, uma bucha na parede e a tinta é convencional, o que vai acontecer? Vai criar aquela pequena mancha, né? E na verdade aquela mancha ali, sabe o que é, pessoal? É você estar polindo a película da tinta, né? Então você se afasta, você nota ali essa pequena mancha, porque a tinta é fosca, né? E aí você passa lá um pano, uma buchinha, do ladinho amarelo mesmo, mas ele não vai conseguir te dar a limpeza e vai criar essa pequena mancha ali onde você passou. Mas isso aí, na estética você vê a mancha, mas isso aí não é nada demais, é simplesmente que você está polindo a película de uma tinta que ela não tem um alto poder de lavabilidade. Ou seja, se você usar o nosso fosco completo, se você usar o nosso ultra lavável, olha, você vai estar tranquilamente nesse sentido aí de limpar a parede sem problema nenhum. Fosco, acetinado e semibrilho. Ok? Vamos para o próximo slide? Bom, aqui nós temos uma tinta 6 em 1.
essa aqui também é fantástica, tá? Pessoal, 6 em 1, interno e externo, pode ser aplicado tranquilamente. Mas olha as vantagens desse produto. Ele sela, ele impermeabiliza e ele é uma tinta emborrachada, tá? E o que isso significa? Primeiro, se você for comprar uma tinta na loja e você tem uma parede nova, se você usar o 6 em 1, você não precisa utilizar um selador de paredes, porque o nosso produto ele é fundo e acabamento, né? Então você pode utilizar ele já como um selador de paredes e vai usar ele também como acabamento. Lembrando que utilizando o 6 em 1 como selador, você dilui o produto em até 40% com água. Ele vai ficar um pouquinho mais ralo, para ele poder penetrar na superfície e ancorar e conseguir fechar os poros, certo? Então, usando como selador, dilui-se até 40% com água. Após isso, você vem com mais 3 demãos do produto para dar o acabamento final, ok? Qual que é o outro ponto importantíssimo aí do nosso 6 em 1? Pessoal, impermeabiliza. E o que isso significa? Ah, vai lá colocar na parede, vai bater água, é isso aí. Mas olha, o que vai ajudar e muito? Eu passei para vocês uma patologia na live anterior, que era a presença de mofo, a presença de umidade, certo? Quando você aplica um 6 em 1 pela área externa de uma residência, quando a água bate, certo? Na película da tinta, ou seja, ele não absorve, a superfície não absorve aquela água, ou seja, a parte interna ela fica seca, sem umidade. E com isso você diminui a presença de umidade, aquele mofo, bolores na sua parede e área interna. A não ser que seja uma infiltração ou umidade do solo, que é uma outra situação que eu já passei para vocês. Mas se tratando de uma película como 6 em 1, na área externa, quando a água da chuva bater ou qualquer outra que respingar, a parede não absorve, porque a água bate e repele. Então olha as vantagens que tem de você usar o nosso 6 em 1. Um outro tema muito importante, sabe qual que é? Emborrachada. O que significa a tinta emborrachada? É uma tinta elastomérica, né? Então assim, pessoal, tudo aqui se movimenta, né? A olho nu a gente não percebe, mas existe a questão de movimentação leve, média, pesada, e aí pode surgir aquelas microfissuras na superfície, que são aquelas linhas, né, que descem na parede. A gente não está nem falando de trinco, que já é uma coisa maior. Nós vamos falar aqui de microfissuras. Quando surgem as microfissuras, que pode ser por causa de movimentação, ou até de um traço de massa que foi muito forte, ele acaba realmente cedendo ali e abrindo um pouco. O que são as microfissuras, tá? A tinta 6 em 1, aplicada 3 demãos do produto, claro, se for usado como selador, você vai aplicar uma demão como selador, certo? Diluído em 40% com água e mais 3 demãos da tinta como acabamento, para ela ter o efeito elastomérico, tá? Então, se eu quiser um efeito elastomérico do 6 em 1, eu vou aplicar dessa forma. Então, quando surgir a microfissura, o que vai acontecer? A película do produto ela vai dilatar junto com a superfície, ela vai acompanhar. Por isso que é uma tinta com flexibilidade, uma tinta elastomérica. Percebeu as vantagens de trabalhar com o nosso 6 em 1? É um excelente produto. Alto poder de cobertura, tá? O nosso produto tem. O seu rendimento por lata de 18 litros até 300 metros quadrados, tá? Você vai conseguir o rendimento do produto. Isso a gente fala por lata, por demão, né? Até 300 metros quadrados. A sua diluição de 10 a 30% com água, mas se eu quiser aplicar com pistola o produto, eu vou utilizar ali com 35% de diluição. A gente sabe que a pistola ela tem um bico um pouquinho mais fino ali, para que o produto consiga passar, tem que estar um pouquinho mais ralo mesmo, né? Então você dilui ali com 35% de água. Ok, pessoal? Não finalizando, o que eu vou passar para vocês é uma outra vantagem, e essa vantagem é sensacional que tem como trabalhar com o nosso 6 em 1. Ele serve também para aplicação direta, sabe aonde? Sobre aço galvanizado, alumínio, você consegue utilizar o nosso produto. É claro, o aço galvanizado, se você pegar ele ali sem nenhuma preparação, nada, ele vem com aquele olhinho, né? Então a importância de você preparar bem aquela superfície. Thinner para limpeza, limpo toda a superfície de aço galvanizado ali, ou se tiver um alumínio também, vou deixar tudo bem limpo e seco, tá? Após esse processo, eu posso vir com a primeira demão do 6 em 1, ok? E aí eu vou seguindo sempre o processo de cura do produto, tá? O intervalo entre as demãos,
4 horas, ok? Tempo ao toque, ali, o tempo de secagem, 2 horas, e o final ali você vai ter em torno aí de 12 horas também. Então é importante, olha, ele sela a superfície, tá? Ele impermeabiliza, é uma tinta elastomérica, aplica direto sobre galvanizado, direto sobre alumínio, é uma tinta realmente de alta performance, tá? Aplicação externa aí, olha, essa é a tinta que a gente deve recomendar mesmo, tanto ela aí para ter todos esses benefícios, e temos as outras aí que eu apresentei para vocês, que é o fosco completo e o ultra lavado, tá bom? Tudo isso que eu passei para vocês, eu quero apresentar aqui também na parte prática, né? Eu acho importante a gente passar a parte teórica para você estar bem informado aí do que é as tintas da Quali Vinil, tá? E aí a gente mostrar mesmo na prática como que funciona o processo de diluição, aplicação, poder de cobertura, isso é de extrema importância. Vamos lá para a parte prática? Vou acertar aqui. Bom, pessoal, a nossa primeira aplicação vai ser feita do nosso fosco completo. Eu quero apresentar para vocês aqui o poder de cobertura que o produto tem. Aqui eu preparei o material, nós temos aqui 20% de diluição, que é a diluição mínima do produto, ok? E temos aqui 40% de diluição, que é a diluição máxima que o produto proporciona para vocês pintores. Olha que bacana, né? De 20% a 40%. O importante, na hora que você for utilizar o produto, e isso aí, pessoal, é característico para quem é pintor, você tem sempre que fazer isso, homogeneizar bem o produto, certo? Nunca homogeneizar uma tinta com material roliço, cabo de vassoura, né? Um cabo de rodo, um cano. Por quê? Por ele ser roliço, quando você passar na tinta, você vai mexer, ele vai simplesmente fazer o quê? Transportar a tinta de um lado para o outro. Tá? Bom, pessoal, nós tivemos um probleminha técnico aí, tá? Então a gente retomou agora aqui a nossa conexão e eu vou retomar onde eu parei, tá bom? Bom, pessoal, a gente vai aplicar aqui o fosco completo, tá? E o que é importante na hora de uma aplicação? Primeiro, para você homogeneizar a tinta, precisa se usar um material, como vocês podem ver aqui, ele não é roliço, tá vendo? Ó? Porque eu preciso mexer o produto. Se eu trabalhar com cabo de vassoura, com rodo, um cabo de rodo ou algo parecido, o que vai acontecer? Quando eu colocar na tinta aqui, eu for homogeneizar, eu vou transportar a tinta de um lado para o outro. Mas quando eu trabalho com material parecido com esse aqui, ó, uma ripinha de madeira também não tem problema, tá? Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar a tinta sempre de baixo para cima. De baixo para cima, que é a forma correta de você homogeneizar a tinta. Tá, pessoal? Então aqui eu vou homogeneizar ela, para a gente já fazer a nossa aplicação. E é sempre importante você homogeneizar bem a tinta antes de fazer a sua aplicação. Tá? Eu costumo falar que a tinta ela tem as etapas, né? Então quando você vai primeiro homogeneizar o produto que está na embalagem, certo? Porque quando ele está parado aqui, as partes elas se separam. Então eu preciso misturar elas primeiro, né? Então você vai homogeneizando o produto. Essa é a primeira parte, tá? E aí, eu vou entrar na segunda parte. Qual que é a segunda parte? A diluição da tinta. Eu vou retirar aqui uma quantidade. Eu vou trabalhar com 100 ml do produto. Então aqui eu estou com 100 ml de tinta, tá? Dá para vocês verem aí. 100 ml do produto. E eu vou adicionar, qual que é a nossa diluição mínima? 20%, certo? Então 20% eu vou adicionar 20 ml de água.
eu tenho aqui os 20 ml de água. E agora eu vou homogeneizar a tinta com a água para que ela tenha a viscosidade normal de aplicação sobre a superfície. Vou só homogeneizar ela aqui. Só um minutinho. Essa é uma parte, pessoal, que é fundamental, tá? Você homogeneizar bem o produto, diluir corretamente, tá? Não colocar uma porcentagem menor que o fabricante pede, nem maior do que o fabricante pede, tá? Então essa aqui é uma etapa. Pessoal, estamos de volta aqui. Peço desculpa, tá? Tivemos um probleminha aqui com a conexão, mas estamos de volta. Eu acabei preparando o material aqui, a gente não estava ao vivo, né? Então eu vou passar para vocês aqui o processo que foi executado, tá? Mas a gente vai ter outras preparações e vocês vão conseguir acompanhar junto comigo. Então, aqui eu fiz a preparação do fosso completo. Homogeneizar o produto, primeiro você precisa usar uma espátula, tá? Ou uma ripinha de madeira. Nunca utilize material roliço, como cabo de vassoura, cabo de rodo ou cano, porque na hora que você colocar na tinta e começar a mexer, você não está mexendo nada. Você está passando a tinta de um lado para o outro. O importante de você ter um material como uma lâmina dessa, ou uma ripinha de madeira, ou um outro material específico para homogeneizar a tinta, é que quando você coloca o produto, o material dentro da tinta, como é que você tem que fazer? Você vai pegar ele de baixo para cima, de baixo para cima. E não assim, dessa maneira. Então aqui eu consigo homogeneizar bem o produto. Por quê? A tinta, pessoal, ela tem duas etapas, tá? E qual que é as etapas? Primeiro, quando você abre o produto, ele está com as partes separadas, certo? Resina, cargas, titânio, ele se separa, resina sobe e tudo mais. Então eu preciso primeiro homogeneizar o produto, certo? E qual que é a segunda etapa? A segunda etapa é justamente a diluição. Eu vou pegar o produto que eu acabei de homogeneizar e vou juntar junto com a água para fazer a viscosidade normal de aplicação sobre a superfície. Tá? Então aqui, pessoal, eu diluí o produto em 20% com água. Tá? Como que eu fiz essa medição? Vocês acabaram não conseguindo acompanhar, mas eu usei o copo medidor, tá? Então eu usei 100 ml de tinta e coloquei 20% de diluição, que equivale a 20 ml de água, tá? E aí eu já fiz a misturinha aqui e vou aplicar aqui para vocês. Superfície lisa, o ideal é você usar um rolo de lã baixa, tá? Porque, primeiro, ele não vai causar respingo, existe o rolo anti-respingo também. E, segundo, ele não vai te dar aquele acabamento, porque o rolo de lã alta, em superfície lisa, ele vai te prejudicar no acabamento. Então, o ideal é que você utilize um rolo de lã baixa, que é específico para superfícies lisas. Pessoal, então aqui eu tenho a aplicação do nosso fosso completo diluído com 20% de água, tá?
Agora nós vamos diluir o produto com a diluição máxima, que é 40%. E como que eu vou fazer isso? Eu vou adicionar agora mais 20 ml de água. Tenho aqui os 20 ml de água, tá? A gente vai adicionar. Vamos homogeneizar o produto. Então, olha a vantagem que o pintor tem em trabalhar com o nosso produto, tá? Ele tem uma margem aí para diluição, pode ser 20%, 30%, 40%. Ele que vai, né, determinar ali na hora de aplicar, utilizar o produto. Só colocar um pouquinho aqui. Então, pessoal, aqui é o resultado do nosso fosco completo, diluído com 20% com água limpa e diluído com 40% com água limpa, que é a sua diluição máxima. Vocês perceberam que eu troquei o rolo, né? Eu usei um rolo para aplicação com 20% e usei um rolo igual, né? Porém limpinho também, para aplicação com 40%. Ok? Então esse aqui, pessoal, é o resultado do nosso produto fosco completo da Qualivinil, diluído em 20% e 40%. Vamos para o próximo? Deixa eu só recolher aqui. Bom, o que nós vamos aplicar agora? Agora nós vamos aplicar, pessoal, o nosso ultra lavável, tá? Ele segue o mesmo padrão de diluição, de 20% a 40% com água limpa. A gente vai fazer o mesmo processo agora. Como sempre, abre o produto e nós vamos homogeneizar. A importância de homogeneizar é muito grande, tá? Se eu aplicar um produto e eu não mexer bem esse produto, não homogeneizar muito bem, eu vou perder cobertura, vai criar algumas manchas também na superfície, devido a pegar algumas partes aqui e outras não, né? Então esse processo aqui é de suma importância. Produto homogeneizado, eu vou colocar aqui também 100 ml do nosso ultra lavado. Aqui, pessoal, eu tenho 100 ml do produto, tá? E eu vou adicionar agora os 20% de água, que é o mínimo pedido para a diluição do ultralavado. Eu vou usar um outro copo medidor e vou adicionar exatamente os 20% de diluição.
vou agora homogeneizar o produto com a água para que ele tenha a viscosidade normal de aplicação sobre a superfície. Já aqui na bandeja. Só finalizar aqui a homogenização do produto. Então aqui está o produto. E nós vamos aplicar. Tem mais 2 rolos aqui. Vamos fazer. Pessoal, esse aqui é o produto ultra lavável aplicado com a diluição mínima, 20%. Agora nós vamos colocar a diluição máxima, ou seja, vamos adicionar mais 20 ml de água. Voltando com o copo medidor. A gente coloca mais 20 ml de água. Vamos homogeneizar mais uma vez. Vamos trocar o rolo. Esse aqui nós aplicamos com 20%. Nós vamos pegar um rolo, está limpo agora também, e aplicar com 40%. Pessoal, como vocês podem ver aqui, nós temos a aplicação do ultra lavável, diluição mínima 20% e a diluição máxima 40%. Então, olha a vantagem que o pintor tem. Posso diluir com 20%, 30% e 40% o ultra lavável da Qualifica. Certo? Vamos para o próximo produto? Só um minutinho.
Bom, pessoal, aqui agora vamos aplicar o nosso 6 em 1. Que é esse rapazinho aqui, ó. Sempre seguindo o mesmo processo, tá? Não existe segredo nem para uma tinta, nem para outra. É sempre importante aquele mesmo processo de homogeneização do produto, tá? Então, eu vou fazer aquela mesma coisa de homogeneizar primeiro o produto, depois diluir. Eu também vou fazer com o 6 em 1. Vou colocar aqui, pessoal, 100 ml do produto. Então, já homogeneizei, certo? Agora eu vou adicionar o 6 em 1, ele pede para diluir de 10 a 30% com água, tá? A aplicação, se for na pistola, 35%, ok? Então a gente vai entrar aqui agora com a diluição do 6 em 1. Eu vou fazer com 10%. Então vou homogeneizar o produto com a água. Vou colocar na bandejinha. E aqui ele está com a diluição de 10% com água limpa, tá? Então nós vamos aplicar aqui sobre a superfície. Pessoal, só que antes de eu aplicar o 6 em 1 aqui nessa placa que eu produzi, eu quero mostrar para vocês o resultado do 6 em 1 sobre alumínio, tá? Também trouxe material. Esse material aqui, pessoal, eu já fiz em casa, trouxe ele pronto, tá? Então, assim, primeira demão do nosso 6 em 1, segunda demão do 6 em 1 e 3 demãos do 6 em 1. Lembrando que a superfície é uma superfície de alumínio, tá? Então eu consigo aplicar esse material direto sobre galvanizado, sobre alumínio, sem problema nenhum. Eu preparei bem a superfície, lixei com lixa d'água, com a lixa bem fininha, né? Porque é aquilo que eu sempre falo, eu não preciso criar ranhuras na superfície, eu preciso abrir microfissuras. E aí eu tenho a ancoragem do produto, vocês podem ver aqui, ó, a resistência dele, ó. Eu passo a unha sobre o produto e, de fato, ó, não ocorre praticamente nada. Então, esse é o 6 em 1 aplicado. Eu vou aplicar ele aqui agora, para que vocês possam ver a aplicação dele sobre a superfície de alumínio, tá? Só um minutinho, tá, pessoal? Vou pegar aqui a ferramenta.
Então, com o pincel, eu vou aplicar o produto sobre a superfície de alumínio. Pessoal, primeira demão do produto aplicado sobre o alumínio, tá? Depois aqui é só guardar a cura, o intervalo entre as demãos são 4 horas, tá bom? Então, aplicação sobre alumínio. Deixa eu tirar aqui para vocês darem uma olhada. Ó. Então, a primeira demão do 6 em 1 sobre a superfície de alumínio. Galvanizado, posso aplicar tranquilamente. Sabe qual que é a vantagem sobre galvanizado também? É que assim, o 6 em 1, pessoal, por ele ser um produto emborrachado, você aplicando sobre, sabe aqueles galpões, né? Você tem aquele telhado de galvanizado. Se eu aplicar 3 demãos do 6 em 1 sobre esse tipo de superfície, no telhado galvanizado, ele vai diminuir a temperatura ambiente de 3 a 4 graus. Por quê? Quando o sol bater ali constantemente, ele não vai reter o calor, né? Ele tem aquele poder de refletância. Então o sol bate e ele reflete de volta. Ou seja, ele não absorvendo o calor, ele deixa o ambiente interno também com menos aquecimento. Ok? Bom, agora vamos aplicar aqui sobre a superfície o nosso seis em 1. Essa daqui é a diluição mínima, com 10%. Mas eu também vou mostrar para vocês a diluição máxima, 30%. Bom, aqui, pessoal, eu coloquei 10%, certo? Para fazer a primeira pintura, que é a diluição mínima, e eu vou adicionar agora mais 20 ml de água, que vai me dar o total de 30% de diluição. Vou só trocar o rolinho agora. Bom, como vocês podem ver aqui, 10% de diluição e 30% que é a diluição máxima do nosso 6 em 1. Vou tirar a ficha aqui para que vocês possam dar uma olhada. Olhem o poder de cobertura que tem o produto. Pessoal, então é isso. Eu apresentei aqui para vocês
3 produtos premium da linha Quali-Vinil para a superfície de alvenaria, tá? Que foi o fosco completo, o ultra lavável e o 6 em 1. Em ambos, nós fizemos aplicações com diluição mínima e diluição máxima, tá bom? Então, acho que isso é muito válido, você ter toda a parte teórica, né, do produto, mas se realmente você vê o produto aplicado, olha realmente a diferença que faz dos produtos da Quali-Vinil. Para você que já usa, né, sabe bem do que eu estou falando, mas para você que ainda não usa, mas acredita que vai passar a usar, pode com certeza confiar nos produtos da Quali-Vinil, que são produtos de excelente qualidade, tá? Bom, surgiram 2 perguntas, tá? Eu agradeço aí também ao Roberto, ao Sidney, ao Wilson, teve o Valber também que respondeu algumas perguntas aí. A primeira pergunta é do Jonas Divino, né? Ele pergunta assim, diferença entre composição de prêmio souvenir em quantidade de resina versus o fosco completo. O que acontece? Isso é questão de formulação, tá? Mas o que eu posso falar para você é que se tratando de produtos premium, são produtos bem equivalentes. Na sua formulação, nós usamos aí praticamente quantidade de resina, isso é bem semelhante. Por isso que nós garantimos o nosso produto versus o próprio concorrente que você mencionou, que é o da Souvenir. Então, essa questão de quantidade, isso é formulação. Mas, o que eu posso te garantir é que a quantidade usada é bem semelhante ao que eles usam comparado com o nosso. Então, o nosso produto, de fato, não perde nada para os seus concorrentes. Ok? Ok, Jonas? A segunda pergunta é do Osmar. Quantas demãos do fosco lavável precisa para acabamento e do fosco acetinado? Então, assim, a aplicação de ambos são de 2 a 3 demãos que você precisa aplicar aí sobre a superfície para ter o resultado final, o resultado positivo. Tá bom? Pessoal, gostaria de dar uns abraços aqui também, né? Foi solicitado aí. Então, um forte abraço, um grande abraço aí ao Beto Silva, do Varejão de São José dos Campos, tá? Todos os pintores de São José, ó, um forte abraço. Espero em breve estar com vocês aí, fazendo várias palestras junto com o Varejão também, tá? E a galera de Boituva e região. Um forte abraço a todos, tá? E ó, tamo junto. Pessoal, é só importante eu frisar uma única questão, tá? Sobre o nosso 6 em 1. Ele é fundo e acabamento. Mas se tratando de pinturas que já existem, pinturas antigas, né? Calcinadas, com caiação, todas aquelas patologias que eu apresentei para vocês no anterior, é necessário, mesmo sendo 6 em 1, você utilizar o fundo preparador de paredes da Quali-Vinil. Ok, pessoal? Um forte abraço, muito obrigado e até a próxima. Pessoal, eu queria mostrar para vocês aqui agora o poder elastométrico que tem o nosso produto 6 em 1. Eu produzi um material, né? Eu peguei um papel manteiga e apliquei o nosso 6 em 1 em 3 demãos. Né? Olha a película do produto. Esse aqui é o 6 em 1, né? E o seu poder de elasticidade. Olha isso daqui, ó. Conseguem perceber a diferença? Poder de elasticidade do produto. E aí quando você pega aqui, ó, olha isso daqui. Né? Esse aqui, pessoal, é o 6 em 1. Isso aqui vai acontecer na superfície, caso crie-se alguma microfissura. Ele vai acompanhar. Ok? Obrigado.